Terceira e a quarta. Não, a hora de errar é aqui, pô. Não tem medo, não. A hora de errar é aqui, pô. Não precisa ter medo, não. Hum? Bora lá? Qual é a resposta da terceira? Vamos lá que a gente vai continuar preenchendo aqui o quadro, tá? Eu disse, não terminou ainda não. A gente vê as principais e depois a gente vai acrescentando aqui. Vejam só. Cadê? Terceira questão. Os direitos humanos são fruto de um processo histórico de conquistas de toda a humanidade. Assinale a alternativa que não apresenta características atribuídas aos direitos humanos. Vamos lá. Letra A. Históricos e inerentes. E aí, é ou não é? Eu anotei aqui que eles são históricos. Inerentes eu não anotei, mas eu falei. Presta atenção aqui. O que é que o examinador está dizendo que o direito humano, o que é que ele quer dizer quando ele diz assim? Uma das características aqui dos direitos humanos é ele ser inerente. Lembra que eu falei há pouco o seguinte, que só o fato de você existir faz de você ser titular de direitos humanos. Você não precisa de nenhum ato, dizer eu quero ou eu não quero. Só o fato de você existir, você é titular de direitos humanos. Então note, os direitos humanos eles são inerentes à nossa vida, à nossa condição de seres humanos. Então, quando ele diz aqui que os direitos são inerentes, é inerentes à nossa condição de seres humanos. Beleza? Então, de fato, é uma das características aqui dos direitos humanos. Letra B. Eles são irrenunciáveis e são indivisíveis. E aí? Vamos para cá, vamos complementar as nossas anotações aqui. Indivisíveis. Os direitos humanos são indivisíveis, tá? A letra B, a outra, irrenunciáveis, eu já anotei aqui. Mas vamos colocar aqui, ó, indivisíveis. Indivisíveis, tá? Os direitos humanos aqui são indivisíveis. O que é isso daqui? Alguém tem alguma sacola fácil aí, não? Não, não precisa não. Dá para explicar sem o elemento. Tem uma sacola de lixo ali, ó. Veja. O que significa dizer que os direitos humanos aqui, eles são indivisíveis? Significa dizer o seguinte, que na hora da gente usufruir dos direitos humanos, nós vamos usufruir desses direitos em forma de conjunto, tá? Deixa eu explicar isso aqui de uma outra forma. Quando você está falando de direitos humanos, você está falando de uma série de direitos que estão dentro de um mesmo contexto, tá? A história da sacola que eu ia pedir para vocês era o seguinte. Imaginem o seguinte, vários direitos humanos sendo colocados dentro de uma sacola. Eu estou colocando todos os direitos humanos dentro de uma única sacola. Eu não estou colocando cada direito humano dentro de uma sacola, certo? Eu estou dizendo que é o seguinte, eu tenho os direitos humanos, que é a sacola, e dentro dela eu tenho vários. Então, quando eu digo que os direitos humanos são indivisíveis, eu estou dizendo o seguinte, que eu não posso separar, tirar de dentro dessa sacola. Eu não posso individualizar os direitos humanos. Eles existem para quê? Para que sejam exercidos e usufruídos coletivamente, tá certo? Então, deixa eu anotar isso daqui que fica melhor para a gente refletir. Então, o fato deles serem indivisíveis significa o seguinte, ó, o seu exercício deve ser de forma conjunta. Exercício conjunto dos direitos humanos. Então, eu não posso dividir os direitos humanos, eu não posso repartir. Eu vou exercer esses direitos humanos, ó, todos eles em conjunto. Exercício conjunto dos direitos humanos. Isso é palavra-chave, tá? Que pode aparecer
na nossa prova. Lembrem-se, lembra essa metáfora da sacola. Os direitos humanos não são várias sacolas, é uma única sacola cheia de direitos. Então eu não posso dividir, tá certo? Você não vai chegar numa prateleira e vai comprar várias sacolas, você vai comprar uma só e vem todos os direitos juntos aqui. Então você vai exercer esses direitos em conjunto, beleza? Se você quiser anotar aí, você bota assim, ó, lembrar da metáfora da sacola, que de repente pode ajudar na compreensão da sacola, exatamente. Então é uma única sacola com vários itens, não são várias sacolas, tá certo? Então a gente não pode separar em itens os direitos humanos, eles devem ser exercidos aqui conjuntamente, beleza? Então a letra B traz duas características dos direitos humanos, então não é o que a gente quer, ele está pedindo que não apresenta características. Letra C, eles são inalienáveis e complementares. Então, nós acabamos de falar que eles são o quê? Eles são inalienáveis, certo? Nós já falamos sobre isso daqui. Aí a gente coloca outra informação, ó, complementares. Então, eles são complementares. O que significa o direito humano ser complementar? Veja, a expressão já nos ensina algo, né? O que acontece é o seguinte, essa expressão aqui complementar, ela traz uma lição que é muito parecida com o fato deles serem aqui indivisíveis, tá certo? Só que aqui, ó, a palavra-chave é o exercício dos direitos humanos, eles vão ocorrer aqui em conjunto, certo? Então veja, exercício dos direitos humanos, eles vão ocorrer aqui de forma conjunta, você não vai separar. Só que o fato dos direitos humanos aqui serem complementares, a expressão é outra, tá? A expressão é essa daqui, ó. O fato deles serem complementares significa interpretação. Eu vou explicar isso. Estou anotando e vou explicar. Interpretação conjunta dos direitos humanos. Tá certo? Então, deixa eu explicar isso daqui. Vamos usar o mesmo exemplo que eu falei aqui, ó, do caso de Roberto Carlos e do caso do camarada que escreveu o livro sobre a vida dele. Eu não sei se vocês repararam que na hora que eu disse qual era o problema, eu falei assim, estava de um lado, Roberto Carlos dizendo, violação à minha honra, violação à minha imagem, violação à minha vida privada e etc. E do outro lado estava o camarada dizendo assim, olha, é minha liberdade de expressão, é minha liberdade profissional, etc. e tal. Lembra que eu falei sobre isso? Primeiro, por que os direitos foram invocados coletivamente? Porque eles são, ó, indivisíveis. Eu vou botar em jogo, eu vou botar em discussão a sacola. Então, invariavelmente, a gente vai ter mais de um direito sendo discutido. Só que o fato deles serem complementares aqui traz uma outra dinâmica que diz respeito à interpretação desses direitos humanos. Como assim? Na hora do juiz decidir, na hora do Supremo decidir quem tinha razão, se era Roberto Carlos, se era o jornalista que escreveu o livro sobre ele, o que é que os ministros tiveram que fazer? Eles não individualizaram os direitos, eles tiveram que interpretar os direitos, todos os direitos que estavam em jogo. Então, note, na hora de, por exemplo, um juiz decidir se o camarada vai ser posto em liberdade ou se ele vai continuar preso, o juiz não vai apenas analisar a liberdade em si. O juiz vai analisar o quê? O juiz vai analisar aspectos como a integridade física do sujeito, o juiz vai analisar aspectos, por exemplo, relacionados a condições do cárcere, se ele vai continuar preso ou não, se é possível ele receber o benefício da liberdade provisória, com o arbitramento de fiança ou sem o arbitramento de fiança. Então, na hora de aplicar um direito humano, eu vou interpretar conjuntamente. Então, note, tanto para exercer, quanto para interpretar os direitos humanos, eu tenho que fazer isso, ó, de modo conjunto. Então, às vezes parece a mesma coisa, mas não é. Aqui é para a gente exercer o direito. Aqui é para aqueles que vão aplicar o direito, dizer quem tem razão ou quem não tem razão. Pois não? Sim. Eu sei também a origem dessa metáfora, mas ela traz uma lição para cá. A lição é a seguinte:
Na hora de discutir direitos humanos, você vai levar em conjunto toda a percepção de direitos humanos. Você não vai isolar. Então, digamos assim, esse conglomerado de direitos, ele deve ser utilizado tanto para a gente exercer, nós, então, a indivisibilidade de respeito a gente na hora de exercer o direito, e o fato deles serem complementares e, portanto, demandar uma interpretação conjunta diz respeito exatamente ao quê? A quem vai aplicar as normas de direitos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, complementares diz respeito à interpretação e indivisíveis diz respeito ao exercício. Mas é tudo junto e misturado. Tudo dentro de uma única sacola. Belezinha? Tranquilo? Pois bem, próxima letra aí da questão. Os direitos humanos são absolutos e imprescritíveis. Eles são imprescritíveis, porém são relativos. Um detalhezinho. Esse é o tipo de questão que provavelmente vai aparecer na prova de vocês. O examinador simplesmente vai perguntar: essas são características ou não? Se o examinador quiser saber aquilo que eu disse para vocês, que é a discussão teórica da existência de alguns direitos absolutos, eles vão apresentar isso na alternativa. Mas se não tiver nada falando a respeito, você vai sempre olhar e vai observar que chamar qualquer direito de absoluto significa estar errado. Belezinha aqui? Apenas se o examinador lhe encaminhar para dizer, olha, tem vozes que entendem a existência de direitos absolutos. Aí você vai nesse caminho aí. Mas se o examinador não disser nada, você vai sempre ver que direitos absolutos estão aqui, né, errados, porque não existem, tá certo? Portanto, a resposta correta é a nossa letra D de dado. Próxima questão que vocês responderam. Qual é a resposta? Letra D é, vamos lá. Os direitos humanos têm como uma de suas características o fato de que seu não exercício, por determinado lapso temporal, não implicará a perda de sua titularidade ou a impossibilidade de seu exercício posterior. Por esse motivo, é correto afirmar que os direitos humanos são imprescritíveis. Falou de decurso do tempo, significa, né, a prescrição aí que a gente deve observar. Ok. Vamos fazer o seguinte, 1 minutinho, respondam a quinta e a sexta. Respondam de novo. Respondam de novo. Tem gabarito aí, é? Não era para ter entregue o gabarito a vocês de bandeja, não era. Corrigir, né? Vamos lá, respondam aí. Esse é o famoso treinamento difícil, combate fácil, né? Tem que ser assim mesmo. Tá fácil porque a gente está estudando. O gabarito não, viu? Não. Que risadagem é essa aí, minha filha? E é. Tem direitos humanos no edital do bombeiro? Tem não, né? Amanhã a gente tem aula, né? Vocês estão sabendo, né? Excelente, excelente. Aproveitem e tragam um caderno de prova que a gente vai responder as questões aqui da nossa disciplina na hora, em tempo real. Vamos lá. Quinta questão. Dentre as características atribuídas aos direitos humanos está o reconhecimento de que a eles se aplicam aquilo que se convencionou denominar de efeito Cliquet ou efeito Cliquet. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta corretamente a característica dos direitos humanos em que se fundamenta o referido efeito: transnacionalidade,
inerência, universalidade e proibição de retrocesso. Letra D, portanto, é a nossa resposta correta. Só uma observação, tá? Veja, essa letra A aí, ela não é tão convencional de cair. A expressão dando conta de que uma das características dos direitos humanos é a ideia de transnacionalidade. Mas por que isso não aparece normalmente em prova? Porque isso já é inerente à ideia de direitos humanos, que nós encontramos esses direitos fora do país. Os direitos humanos eles são encontrados o quê? Em documentos internacionais. Então, há um caráter transnacional, ou seja, para além do país, nós vamos encontrar direitos humanos, tá certo? Então, transnacionalidade significa exatamente dizer isso, né? Que são direitos que nós encontramos fora da ordem jurídica daquele determinado país. A gente fala isso, mas fala isso com outros termos, né? Mas a gente já viu essa expressão. Não, não, não. Letra C. A característica dos direitos humanos que prevê que tais direitos são limitados, não podendo se falar em direitos humanos absolutos, é a relatividade. Letra D é a nossa resposta correta. Muito bem. Vamos lá. Respondam aí a 7ª e a 8ª questão. Caí do meio do mundo. Também, às vezes eu uso o GRAN, às vezes eu uso o que concursos, às vezes eu uso o que concurso, tem o TEC, que é muito bom também. Qual a resposta? Vamos lá. 7ª questão. O tempo não influencia o exercício dos direitos humanos, podendo eles sempre ser o quê? Praticados. O trecho acima refere-se à seguinte característica dos direitos humanos: universais, irrenunciáveis, imprescritíveis ou históricos. Falou de decurso do tempo, imprescritível. Boa. Vamos lá. Oitava questão. Analise as seguintes características dos direitos humanos fundamentais. Os direitos humanos fundamentais não se perdem pelo decurso de prazo nem pela falta de uso prescritível. Não é suficiente o mero reconhecimento abstrato dos direitos humanos fundamentais, que devem ser garantidos na prática, mediante mecanismos coercitivos voltados para essa finalidade. Efetividade. Veja, cuidado com isso, tá? Porque, não sei se vocês se recordam que eu falei no início, né? A ideia dos direitos humanos, do Brasil, por exemplo, se tornar signatário de um documento internacional, não é pegar o tratado, botar na parede e virar uma figura de decoração e tá tudo ótimo no país. A ideia do direito humano é exatamente impor ao Estado a obrigatoriedade para que aquele documento internacional ele seja o quê?
devidamente implementado no país. Então, o que a gente observa aqui é que uma das características é exatamente a efetividade. Essa ideia aqui de proibição de retrocesso está intimamente ligada a isso. O fundamento que a gente viu na outra questão da proibição de retrocesso é exatamente estabelecer que os direitos fundamentais eles devem ser devidamente implementados e devem aqui, né, ser protegidos diante de eventuais retrocessos. Beleza? Então, próximo item, pois não. Pode também. Pode também, pode também. Embora a gente saiba que na administração, nas regras de administração pública, tem diferença entre eficácia, efetividade e. Eficácia, efetividade, qual é o nome do outro item que aparece lá? Acho que é eficácia, efetividade. Eu não lembro mais. Eu sei que são três diferenças que se faz lá na administração pública, tá? O pessoal aprende no curso de administração. Mas na prova de. Na, na prova de direito humano, isso muitas vezes é tratado como sinônimo, tá? Item 3. Os direitos humanos fundamentais não devem ser interpretados de forma isolada, e sim em seu conjunto, de modo a se buscar o devido alcance de seus objetivos. E aí, qual é a resposta? Letra A. Tá vendo o que eu coloquei aqui? Só. Eu coloquei isso aqui, não foi por acaso, não, é porque a questão fala exatamente sobre isso. As questões fazem exatamente essa diferença. Às vezes você coloca lá, poderia ter aparecido assim, ó. Eles devem ser exercidos conjuntamente. Aí seria o quê? Indivisível. Mas eles devem ser interpretados conjuntamente, complementares. Resposta correta? Letra A é a nossa resposta correta. Tá vendo aí, pessoal? Então, cuidado, viu? Vamos lá. Respondam aí a nona e a 11ª, porque ficou invertido aqui, tá? Era para ser nona e décima. Respondam a nona e a 11ª. Fica. Sim, sim, sim. Você está falando de qual característica especificamente aí? A correta, o que é correto. Se atenha ao que a gente falou até agora, que responde a questão. A resposta ao precário vem aqui desse lado. Já falei sobre isso aqui com vocês. Vocês só vão puxar pela memória para poder entender o que significa isso. Mas vocês já sabem exatamente do que se trata. Qual é a resposta da nona questão? Letra C.
Se viu o gabarito aí, Deus vai castigar, viu? Vamos responder primeiro? Não sei. Vamos lá. Pois não. Diga. Olhou o quadro aí? Vamos lá. Sobre as características dos direitos humanos fundamentais, segundo a obra Direitos Humanos Fundamentais de Alexandre de Moraes, são características dos direitos humanos fundamentais. A partir disso, assinale a alternativa correta. A letra A diz: imprescritíveis, alienáveis, invioláveis e irrenunciáveis. O que é que está errado aí? Não é possível, eles são inalienáveis. Letra B: imprescritíveis, interdependentes, efetivos e precários. O que é que está errado aí? Vamos lá. Vocês já aprenderam sobre isso, mas vamos entender o que significa ser precário, tá certo? Vejam, na administração pública, nós aprendemos basicamente esses dois conceitos aqui, ó. O que é uma licença e o que é uma autorização. Eu já expliquei para vocês isso daqui, sabe quando? Quando nós falamos lá pela terceira aula do nosso curso, que eu expliquei para vocês que independe de autorização do poder público e na forma da lei, né, independe de autorização do poder público, a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas. Lembram disso? O que eu expliquei na época? Por que para criar uma associação não há necessidade de autorização do poder público? Porque a autorização, pessoal, é um ato que nós chamamos de ato precário. Como assim? Ele é um ato precário na medida em que ele pode ser revogado a qualquer tempo. Quando você, por exemplo, eu trouxe até esse caso aqui, você vai passar no concurso, vai fazer o curso de formação e vai lá. No dia anterior, o primeiro dia que você vai se apresentar no batalhão, você quer fazer uma festa para comemorar. Aí você quer fechar 10 ruas ao redor da sua casa. Para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Pedir autorização à prefeitura. Quando você pede autorização, a prefeitura pode lhe autorizar ou não pode. Né? A prefeitura vai autorizar se quiser. E pode até lhe dar autorização num dia e no outro dia revogar a autorização. Porque quando a gente diz que a autorização ela pode ser... Eu sei que o quadro está delimitado aqui, o pessoal que está vendo a gravação, eu escrevi autorização igual precário. Então, veja, a autorização é um ato precário porque pode ser revogado a qualquer tempo. Você não tem segurança. A dependência aqui que você vai ter é da boa vontade do administrador público de lhe dar essa autorização. Certo? Aí veja como muda a situação da licença. A licença, pessoal, é um ato vinculado. O que significa isso? Significa que, se você preencher os requisitos legais, obrigatoriamente a administração pública tem que lhe dar aquilo. Ou seja, exemplo simples, quando você vai tirar a habilitação, a lei impõe que você faça o quê? Que você tenha um curso teórico com tantas horas e se exige tanto de presença. Depois que você vai fazer tantas horas de atividade de instrução prática, depois você vai fazer uma prova teórica, um exame teórico, depois você vai se submeter a um exame prático. Se você cumprir todas essas etapas, o Detran do Estado pode optar em lhe conceder a licença, ele tem que lhe conceder a licença. Exatamente, porque a licença é um ato vinculado. Vinculado ao quê? Uma vez que você preencheu todos os requisitos previstos na lei, você tem que receber aquilo que está lá. Aí veja, transpondo um pouquinho isso que a gente acabou de aprender, quando a gente diz que os direitos humanos não têm como característica a precariedade, a gente está dizendo o seguinte, que para o direito humano ser concretizado, você não deve depender da boa vontade do poder público. O poder público ele é obrigado a concretizar, ele é obrigado a implementar o direito humano, uma vez que ele se torna signatário daquele documento internacional. Porque se você fosse dizer que o direito humano ele é precário, você praticamente estaria dizendo isso aqui, ó. Se a autorização depende da boa vontade do gestor, para concretizar o seu direito humano, dependeria da boa vontade do Estado brasileiro. E se você fosse reclamar, fosse propor uma ação judicial dizendo assim, meu direito humano não foi concretizado, o que é que a justiça ia dizer? Mas ele não tem obrigação, ele deve fazer se ele quiser e se ele puder. Se vir